O Japão é um país onde o passado e o futuro convivem lado a lado. Templos milenares dividem espaço com arranha-céus futuristas. Códigos de honra ancestrais coexistem com inteligência artificial e robótica avançada. Mas essa nação não nasceu tecnológica. Durante séculos, o Japão foi um arquipélago isolado, governado por guerreiros samurais, moldado por guerras internas, crenças espirituais profundas e uma rígida hierarquia social. Neste vídeo, vamos percorrer toda a história do Japão, desde seus primeiros povos, passando pela era dos samurais, pelo isolamento total, pelas guerras mundiais, até chegar ao Japão moderno, uma das sociedades mais avançadas do planeta. A história japonesa começa por volta de 14.000 anos atrás, com o período Jomon. Esses primeiros habitantes eram caçadores-coletores conhecidos por produzir uma das cerâmicas mais antigas do mundo. Eles viviam em relativa harmonia com a natureza, algo que influenciaria profundamente a cultura japonesa. Séculos depois, surge o período Yayoi, marcado pela introdução da agricultura do arroz, metalurgia e uma estrutura social mais organizada. Aqui nascem as bases da sociedade japonesa: trabalho coletivo, respeito à hierarquia e ligação espiritual com a terra. É nesse contexto que se fortalece o Shintoísmo, religião nativa do Japão que acredita que espíritos, chamados kami, habitam a natureza. O imperador passa a ser visto como descendente direto dos deuses, uma ideia que moldaria o poder político japonês por milênios. Durante os primeiros séculos da Era Comum, o Japão sofre forte influência da China e da Coreia. Chegam a escrita, o budismo, a arquitetura e modelos administrativos. Apesar disso, o Japão adapta essas influências à sua própria identidade, criando uma cultura única. O imperador existe como figura sagrada, mas o poder real começa a escapar de suas mãos. A partir do século XII, o Japão entra definitivamente no período feudal. O poder passa para os shoguns, líderes militares que governavam em nome do imperador. É aqui que surgem os samurais, uma classe guerreira treinada desde a infância. Eles seguiam o Bushido, o caminho do guerreiro, que valorizava a honra, lealdade, autocontrole e disposição para morrer pelo dever. O país mergulha em conflitos constantes, especialmente durante o período Sengoku, uma era de guerras civis sangrentas entre clãs rivais. Castelos são erguidos, alianças são traídas, e o Japão vive em estado permanente de guerra. No início do século XVII, o shogun Tokugawa Ieyasu consegue unificar o país. Para manter a estabilidade, o novo governo toma uma decisão extrema: fechar completamente o Japão ao mundo exterior. Durante mais de 200 anos, estrangeiros são proibidos de entrar e japoneses de sair. Esse período de isolamento, chamado Sakoku, garante paz interna e preserva tradições, mas impede o avanço tecnológico e militar. Enquanto o Ocidente se industrializa, o Japão permanece preso a estruturas feudais. Em 1853, tudo muda. Navios americanos chegam ao Japão exigindo a abertura dos portos. Diante da ameaça militar, o país é forçado a se reabrir. Isso desencadeia a restauração Meiji, uma revolução interna que derruba o poder dos shoguns. O Japão decide aprender com o Ocidente para não ser dominado por ele. Os samurais perdem seus privilégios, o exército é modernizado, escolas são criadas e fábricas surgem em ritmo acelerado. Em poucas décadas, o Japão deixa de ser feudal e se torna uma potência industrial.
No início do século XX, o Japão passa a expandir seu território, influenciado pelo nacionalismo e pelo desejo de se igualar às potências ocidentais. Essa ambição leva o país a conflitos que culminam na Segunda Guerra Mundial. O Japão entra em guerra contra os Estados Unidos e seus aliados, acreditando que poderia dominar o Pacífico. O resultado é devastador. Em 1945, as cidades de Hiroshima e Nagasaki são destruídas por bombas atômicas. O Japão se rende e vive o momento mais sombrio de sua história. Após a derrota, o Japão é ocupado pelos Estados Unidos. Uma nova constituição é criada. O país abandona o militarismo e investe fortemente em educação, tecnologia e indústria. Nas décadas seguintes ocorre o chamado milagre econômico japonês. O Japão se torna referência mundial em eletrônicos, automóveis, engenharia e inovação. Empresas japonesas dominam mercados globais e o país se reconstrói de forma impressionante. Hoje, o Japão é um símbolo de equilíbrio entre tradição e futuro. Tecnologia de ponta convive com templos antigos. Robôs coexistem com cerimônias do chá. Disciplina ancestral sustenta uma das sociedades mais eficientes do mundo. O espírito samurai não desapareceu, ele apenas mudou de forma. A história do Japão é uma das mais extraordinárias da humanidade. Um país que caiu, se isolou, foi destruído e renasceu mais forte. Dos samurais à tecnologia, o Japão prova que evoluir não significa esquecer o passado, mas aprender com ele. E talvez seja exatamente isso que torna o Japão eterno. Sua capacidade de atravessar eras sem perder sua essência.